A base hoje salvou e contribuiu muito para a vitória do Cruzeirão cabuloso, e a gente vai destacar muito aqui a importância da categoria de base. Hoje foi um bom jogo do Cruzeiro, né? No primeiro tempo, no segundo tempo, a equipe tentando bastante, criando muito, né? E esbarrando muitas vezes naquele problema ali do último passe, da finalização. Mas, de qualquer forma, hoje o Cruzeiro conseguiu fazer um bom jogo e conseguiu fazer algo que a gente vem cobrando muito aqui nos últimos jogos, que é matar o jogo, né? Conseguiu matar o jogo ali, conseguiu fazer esse 2-1. O Cruzeiro entrou hoje com uma formação diferente ali do meio para frente, porque nós tivemos o Matheus Henrique jogando aberto ali pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Quem jogou foi o Sinisterra. E eu quero comentar aqui sobre o Sinisterra porque hoje ele foi uma surpresa boa, né? A gente vinha falando aqui que o Sinisterra ele era meio que uma incógnita pra gente, né? Porque a gente sabe que ele é um bom jogador, mas fisicamente ele não conseguia entregar, não conseguia mostrar, estava tendo muitos problemas com lesões, muita questão da parte física. Hoje ele jogou boa parte do jogo e ele foi bem na maior parte da sua atuação, né? Ele é um cara muito forte fisicamente, ele tem a explosão, ele tem a velocidade, ele parte pra cima, né? Ele puxa pra dentro. Então tomara que o Sinisterra agora tenha resolvido de vez ali a questão da parte física e continue tendo sequência com a camisa do Cruzeiro. Cara, nós temos que dar um destaque super importante aqui para a nossa categoria de base. Começando pelo Otávio, né? Porque hoje é indiscutível, é o titular absoluto do Cruzeiro, o Otávio, especialmente depois do que fez hoje e do que fez na partida anterior. Isso é uma coisa para a gente trazer um olhar atento para a base, entendeu? Um olhar mais atento para a base, porque às vezes você dá oportunidade e o cara mostra. E o Otávio, eu tenho sentido que cada jogo que passa ele está ficando mais confiante e que tecnicamente ele está evoluindo, que ele está crescendo, e a gente pouco a pouco vai voltando a ter confiança em um goleiro, né? E olha que ele tem 20 anos, né? O Otávio. E o Kenji também entrou muito bem no segundo tempo, né? O Kenji entrou muito bem no segundo tempo, inclusive a jogada do gol tem uma participação dele, o gol na verdade, né? A parte para cima ali, puxa na perna esquerda, né? E faz o gol. O Cruzeiro ele continua tendo aquela dificuldade em relação ao nosso elenco. Quando a gente faz algumas alterações ali no segundo tempo, vocês podem ver que o ritmo do Cruzeiro caiu um pouco, né? Quando o Gerson sai para a entrada do Lucas Silva e quando o Gerson sai para a entrada do Lucas Silva, quem que entrou e quando o Sinisterra sai para a entrada do Wanderson, o Cruzeiro perdeu um pouco do poder ofensivo, né? Porque o Sinisterra estava partindo para cima. O Gerson hoje foi um dos melhores em campo pelo Cruzeiro, jogando ali na linha. Começou jogando aberto pelo lado direito, depois quando o Matheus Henrique sai, ele volta para a posição dele, que é onde eu acho que ele rende mais, mas hoje ele começou mais aberto pela direita ali por falta de opção, e foi muito bem no jogo de hoje o Gerson. Agora, a alteração que o Arthur Jorge fez no segundo tempo, que consertou a defesa do Cruzeiro, foi quando ele tirou o Cauã Moraes e colocou o Vidalba. A gente sabe que hoje o Cauã Moraes ele estava fazendo jogando improvisado, né? Jogando ali para a esquerda, porque o Kaique não pode e o Cauã Moraes está machucado, né? Não tinha essas opções. Eu acho que o Cauã Moraes ele apoia bem, mas defensivamente ele é muito fraco, né? Muita bola nas costas, ele é fraco fisicamente também, ele é mais franzino, mas tem todo um futuro pela frente. Quando o Vidalba entra, esse problema é corrigido, porque o Ademir, o Fumacinha que entrou no segundo tempo, ele estava ganhando todas do Cauã Moraes. O Arthur Jorge conseguiu identificar isso, foi lá e fez a alteração. Um outro ponto positivo no jogo de hoje é que geralmente, quando essas equipes jogam com os blocos baixos bem recuado, e hoje o Bahia estava jogando com uma linha de 5, uma linha de 4 e depois só um cara na frente, que inicialmente era o Willian José, depois que ele saiu era o Everaldo. Então ficava 5, 4 e 1. E todo mundo bem próximo um do outro ali. E geralmente quando é assim, o Cruzeiro tem muita dificuldade de criar. E hoje o Cruzeiro conseguiu criar. Ficou mais com a bola no pé, conseguiu criar jogadas, conseguiu criar oportunidades, fez o goleiro Léo Vieira trabalhar algumas vezes. Beleza. Agora, quais são as outras coisas que a gente precisa corrigir, que a gente precisa melhorar? Cara, o Cruzeiro não pode
Foram quantas chances criadas e quantas finalizações? Cara, deixa eu olhar aqui especificamente. Até a última vez que eu tinha visto, tinha 16, 17 mais ou menos, né? Foram mais, ó. O Cruzeiro finalizou no total 20 vezes. Dessas 20, 7 foram no gol, 2 gols. Beleza, então mais de 20 finalizações, o Cruzeiro tem que conseguir levar mais perigo e principalmente concluir essas jogadas em gol. Concluir essas jogadas em gol. E hoje nós tivemos alguns vacilos, algumas dispersões que atrapalham. Por exemplo, o Matheus Pereira no contra-ataque do Cruzeiro, ele teve a oportunidade de dar um passe na direita ou na esquerda, ele atrasou o passe, perdeu a bola e na sequência foi o pênalti e o gol do Bahia. Foi pênalti? É, foi o pênalti e o gol do Bahia. O Matheus Pereira perde a bola de uma forma boa. O Cauã Moraes toma um drible desconcertante pela esquerda e depois o Fabrício Bruno tenta matar a jogada. Isso tudo simplesmente por retardar um passe e não tocar a bola para o companheiro. Detalhes fazem toda a diferença. Então, o time que cria muito tem que marcar muito, porque senão, se o adversário for efetivo, você está lascado. É uma coisa que o Cruzeiro tem que melhorar. A gente vê o time ganhando mais corpo, ganhando mais força, cada vez mais ganhando ali a cara do Arthur Jorge. Só que alguns problemas permanecem. Um deles é, Cruzeiro toma gol todo jogo. Todo jogo o Cruzeiro toma gol. Ainda bem que agora está conseguindo fazer. Qual que é um outro problema que eu estou identificando no Cruzeiro? A tomada de decisão no último passe, na última bola e na finalização. Né? Às vezes, tem um cara na cara do gol, você quer chutar. Aí, às vezes, o cara tá fechado, você tem a opção de chutar, aí você quer tocar. Então, tem que ter uma leitura melhor do que está acontecendo ali. E em relação ao Caio Jorge, que entrou no segundo tempo, o Caio Jorge hoje não entrou muito bem, tá? Para poder falar a verdade. De resto ali, parabenizar os jogadores do Cruzeiro pela vitória. Os caras ficam comigo assim, Diogão, pô, que não sei o que lá, você tá satisfeito? Tô satisfeito, tô feliz, o Cruzeiro venceu, mas quanto mais a gente puder melhorar, quanto mais a gente puder evoluir, melhor. Mas que baita resultado do Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro e melhor ainda, né, o Cruzeiro chegando aí à 10ª, não é isso? 10ª posição. 10ª colocação no Campeonato Brasileiro e agora tem um pouco de tranquilidade para poder, na próxima terça-feira, enfrentar a equipe do Goiás, porque já é mais uma decisão, dessa vez valendo vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil. Espero que o Arthur Jorge continue corrigindo os problemas do Cruzeiro, tá? Muitos erros de passe, não está finalizando muito bem, concluindo as jogadas e tomando muitos gols. São as coisas que eu acho que a gente tem que corrigir para o Cruzeiro continuar evoluindo. Dito isso, parabéns a todos e agora vamos virar o foco para a Copa do Brasil.